Essa é a primeira aula da nossa continuação da disciplina de estatística ou de estatística e probabilidade. E nessa aula a gente vai falar sobre probabilidade e sobre modelos probabilísticos, certo? Eu escrevi aqui quais são os objetivos para essa aula e basicamente esses objetivos eles dão uma visão do que vocês precisam saber depois dessa uma ou duas aulas, dependendo da turma, certo? Esse material que está sendo apresentado vai ser compartilhado com vocês, então vocês podem ler isso aqui e entender que são essas as habilidades que vocês precisam dominar ao final dessa aula. Muito bem. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha ouvido falar alguma coisa sobre probabilidade e talvez poucas pessoas tenham ouvido falar sobre modelos probabilísticos. Na aula de hoje, eu vou dar uma introdução sobre modelos probabilísticos e depois, na decorrência da aula, a gente vai retomar algumas coisas que vocês talvez já tenham visto, se não tiveram visto também não tem problema, sobre probabilidades. Bem, a gente vai iniciar falando de modelos probabilísticos porque essa é a intenção da nossa disciplina na parte de probabilidade, é estudar os modelos probabilísticos, mas vamos falar de probabilidade porque a gente precisa saber probabilidades para poder montar os nossos modelos probabilísticos. Mas bem, professor, o que é que são modelos probabilísticos? Bem, os modelos probabilísticos, de uma forma meio simples, eles são uma listagem das probabilidades de acontecer alguma coisa. Sempre que nessa coisa que está para acontecer tem algum tipo de incerteza ou de variabilidade envolvido, certo? Então, a gente procura construir esses modelos probabilísticos porque eles vão ajudar a gente na tomada de decisão. Porque muitas vezes a gente toma algumas decisões baseadas nas probabilidades de alguma coisa acontecer. Bem, essas aleatoriedades que estão envolvidas nos modelos probabilísticos que a gente está afim então de usar para tomar decisão, elas vêm de fenômenos aleatórios. Eu vou falar de alguns fenômenos que são bem simples, mas qualquer fenômeno aleatório, inclusive esses que vocês estão fazendo nos projetos de vocês do artigo, são fenômenos que podem ser estudados e que vão ser estudados através de algum modelo probabilístico. Então, alguns experimentos aleatórios que vêm de fenômenos aleatórios, lançar um dado, a germinação de sementes, o número de plantas numa determinada área, o número de horas de duração de uma bateria. E esses experimentos aleatórios, então, são processos que, quando repetidos inúmeras vezes em processos semelhantes, eles possuem resultados imprevisíveis. E esses resultados imprevisíveis, eles são imprevisíveis em um determinado espaço, vamos dizer assim, e a gente vai criar, então, modelos matemáticos para tentar dizer quando que eles são mais prováveis e quando eles são menos prováveis. Então, num primeiro momento, eu vou falar de alguns modelos, de alguns exemplos de modelos probabilísticos que são bastante simples e que eles vão dar uma ideia geral assim do que é um modelo probabilístico. Então, de um grupo de mulheres, de duas mulheres e de três homens, uma pessoa será sorteada para presidir uma determinada reunião. A gente quer avaliar as chances de que o presidente seja do sexo masculino ou do sexo feminino. Aí a gente faz algumas suposições em todos os modelos probabilísticos e nesse a gente também vai fazer. A primeira é: só existem duas possibilidades, ou homem ou mulher, e cada pessoa tem a mesma chance de ser sorteada. Então, eu vou criar um modelo probabilístico e esse modelo ele vai me dar as frequências relativas teóricas de cada um dessas pessoas serem sorteadas. Bem, no total são 5 pessoas, certo? Porque são 2 de cada. E qual que é a frequência relativa teórica para o sexo feminino ou para as mulheres? É 2 de 5, né? Porque eu tenho um total de
2 mulheres em 5. Então, para a gente ter um primeiro exemplo de um modelo probabilístico e para vocês entenderem como não é uma coisa muito complicada e como talvez vocês já tenham tido acesso quando a gente estava montando tabelas de frequências na sessão anterior, eu trouxe alguns exemplos. O primeiro é: existe um grupo em que existem 2 mulheres e 3 homens e uma pessoa vai ser sorteada para presidir uma reunião. A gente quer avaliar quais são as chances de que o presidente seja do sexo masculino ou do sexo feminino. Sempre que a gente for montar um modelo probabilístico, algumas suposições vão ser feitas. Nesse caso, a gente tem algumas suposições de que só existem 2 possibilidades, ou é mulher ou é homem, e que cada pessoa tem a mesma chance de ser sorteado. Então, a gente vai criar um modelo que vai ser baseado nas frequências relativas. É uma forma bem simples de criar, então, um modelo probabilístico. Bem, a probabilidade de serem sorteadas mulheres, nesse caso, são duas chances, são de 2 em 5, né? Porque existem 2 mulheres num total de 5 pessoas. Então, a frequência relativa teórica disso acontecer é 2/5. Da mesma forma, para os homens, a frequência relativa teórica é de 3/5. E no total, isso dá, se eu somar essas duas frequências relativas, isso dá 1. Então, aqui a gente tem um primeiro modelo probabilístico para essa situação, certo? Por que que é um modelo probabilístico? Porque ele exprime todas as possibilidades dos eventos nessa situação, dos eventos que podem ocorrer nessa situação. Mais um exemplo está listado nesse slide, e esse é um exemplo que vocês vão ver diversas vezes. A gente vai falar de dados, até meio chato, mas eles são uma boa forma de a gente entender alguns conceitos, certo? Então, a gente quer montar um modelo probabilístico que avalie as chances de ocorrência dos valores no lançamento de um dado, e a gente vai construir essa distribuição através de algumas suposições que só podem ocorrer 6 faces, e considerando que o dado é perfeito, cada face deve ocorrer o mesmo número de vezes, e portanto a proporção de ocorrência é 1/6 para cada face, certo? Então, para a gente montar esse modelo probabilístico, que é baseado nas frequências relativas teóricas, a gente vai ter que a chance de ocorrência do número 1 é 1/6, que ocorrência do número 2 é 1/6, que ocorrência do número 3 é 1/6, que ocorrência do número 4 é 1/6, do número 5 também é 1/6 e do número 6 também é 1/6. E se eu somar todas essas frequências relativas, eu vou ter um total de 1, certo? Então tem mais um exemplo de um modelo de probabilidades aqui. Um outro exemplo é o exemplo daquelas aulinhas de biologia do terceiro ano, quando a gente estudava genética, né? Quando a gente estudava genética, a gente viu no primeiro exemplo, provavelmente de todos, sobre o Mendel que cruzava as ervilhas, certo? Que eram lisas e as ervilhas que eram rugosas. Ele percebeu que as ervilhas lisas, elas tinham alelos que eram dominantes e que quando elas não tinham sido cruzadas com nenhuma outra ervilha, elas tinham essa forma Rzão, Rzão, ou azão, azão, ou qualquer letra maiúscula, com qualquer letra maiúscula, para indicar o alelo dominante, e as rugosas puras tinham os alelos recessivos, certo? E aí o Mendel, ele percebeu que se ele cruzasse ervilhas puramente lisas com puramente rugosas, todas as ervilhas, teoricamente, iam nascer com um alelo dominante de lisa e um de rugosa, e isso ia indicar que a ervilha ia ser lisa em todos os casos. E aí isso gerou uma primeira geração de ervilhas cruzadas. Só que aí ele foi cruzar novamente essas ervilhas, agora com um alelo dominante e um alelo recessivo, e aí ele percebeu que as probabilidades, elas
se comportavam da seguinte forma. Eu vou montar uma tabelinha como aquelas que a gente fazia para fazer os cruzamentos dos alelos. Bom, eu fiz essa tabelinha aqui com aqueles cruzamentos e eu acho que vocês lembram disso, né? Quando eu quero cruzar uma Rzão, Rzinho com uma Rzão, Rzinho, as possibilidades que eu tenho de resposta são essas que estão aqui, com exceção desse daqui. E, bem, o Mendel percebeu que as probabilidades de acontecerem ervilhas rugosas e ervilhas lisas, quando eu cruzasse duas ervilhas desse mesmo tipo Rzão, Rzinho, elas eram dadas por essa tabela aqui. E nessa tabela a gente vê que nós temos 4 resultados possíveis e um desses resultados é Rzão, Rzão, um Rzinho, Rzinho e 2 são Rzão, Rzinho. Então, nós podemos montar um modelo probabilístico para essa situação apenas analisando quais são as frequências relativas teóricas também. E esse modelo vai ficar da seguinte forma. Nós sabemos que nós temos 4 resultados possíveis, então a frequência relativa teórica para Rzão, Rzão é de 1/4, para Rzão, Rzinho é de 2/4, porque são 2 em 4, mas eu posso simplificar isso para 1/2, e de Rzinho, Rzinho também é 1/4. E por que é que eu falo em frequências teóricas relativas? Porque a gente está falando em probabilidades de acontecer. Não significa que essas coisas vão acontecer sempre dessa forma. Que se eu cruzar duas ervilhas e nascerem 4 desse cruzamento, uma vai ter os alelos Rzão, Rzão, uma vai ter Rzinho, Rzinho. Opa, aqui tem um Rzão, Rzão, mas era para ser um Rzinho, Rzinho. Uma vai ter Rzinho, Rzinho e duas vão ser Rzão, Rzinho. Ou vão nascer 3 ervilhas lisas e uma ervilha rugosa nessa proporção, sempre. Por isso que a gente fala que são frequências relativas teóricas. Os modelos probabilísticos, independente de qual seja a aplicação, a gente observa que existe um elemento do acaso, ou seja, que existe um aleatório e uma incerteza, certo? Quanto à ocorrência desse fenômeno, e para a gente montar então esse modelo probabilístico, a gente vai precisar usar os cálculos de probabilidade, certo? E as probabilidades, como a gente viu nos exemplos anteriores, elas são utilizadas para exprimir a chance de ocorrência de um determinado evento em um fenômeno aleatório. Então, na próxima sessão, a gente vai ver alguns conceitos fundamentais sobre a teoria de probabilidades e a gente vai rever como fazer alguns cálculos de probabilidades. Então, vamos lá. Alguns conceitos fundamentais para que a gente reveja algumas estratégias para calcular probabilidades, já que para montar os nossos modelos probabilísticos, a gente vai sempre precisar calcular uma probabilidade, certo? Então, o primeiro conceito fundamental que nós temos é o conceito de espaço amostral. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis em um experimento que é aleatório. Vamos lá, por exemplo, o lançamento de um dado. No lançamento de um dado de 6 faces, o espaço amostral é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Geralmente, a gente vai chamar o espaço amostral por essa letrinha aqui, ômega. Outro exemplo de um espaço amostral, o número de vezes que o Google entende e executa o seu comando de voz. Então, esse espaço amostral é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinito, certo? Bem, o espaço amostral no lançamento de um dado e de uma moeda pode ser o número 1 e cara, número 1 e coroa, 2 e cara, número 2 e coroa e assim por diante.
Esses espaços amostrais dos 3 primeiros exemplos, eles são espaços amostrais que são discretos, a gente consegue listar todos eles, certo? Ou a gente consegue enumerar todos eles. Agora, olhem a letra D. Na letra D, a gente tem a observação do diâmetro em milímetros de um eixo produzido em uma metalúrgica. Em espaço amostral, nesse caso do diâmetro, vai ser que o diâmetro sempre vai ser um número maior do que zero, certo? Então, ele pode obter qualquer tamanho, mas sempre vai ser maior do que zero. E diferente dos outros, que é o que eu gostaria de deixar claro, esse daqui não é um espaço discreto, ele é um espaço contínuo, porque o diâmetro pode assumir qualquer valor e não somente valores inteiros, como no caso anterior. Outro conceito importante é o conceito de evento. O evento nada mais é do que um subconjunto do espaço amostral, ou seja, os resultados possíveis de um experimento. Então, vamos a um exemplo. Digamos que tem uma caixa com 20 bolas, enumeradas de 1 a 20, eu vou retirar uma bola ao acaso. Alguns eventos possíveis são o evento a bola sorteada ser um número par, que vai ser formada por esses elementos que estão aqui. O evento B. A bola sorteada ser um número primo. Então, quais vão ser os elementos do evento B? Vai ser 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19 nesse caso. O evento C. A bola sorteada ser maior do que 16. Então, os elementos desse evento vão ser 17, 19 e 20. E o evento D. A bola sorteada ser maior do que 20. Bem, não existe nenhuma bola maior do que 20, então a gente diz que o evento D ele é o conjunto vazio, pois não existe nenhum elemento possível para esse evento. E aí, tendo esses eventos definidos, a gente pode fazer algumas operações com eventos, e essas operações elas vêm lá da teoria de conjunto, certo? A primeira operação, na verdade eu coloquei aqui as 3 operações mais importantes, e a primeira que a gente vai falar é da união. Então, temos o espaço amostral representado aqui por esse retângulo, e quando eu estou unindo dois eventos A e B, significa que eu vou juntar todos os elementos que estão no evento A com todos os elementos que estão no evento B. Quando eu quero a intersecção entre dois eventos, a intersecção significa aqueles elementos que estão no evento A e no evento B, ou seja, o que esses dois eventos têm em comum. E o complementar de um evento, ele é tudo o que não é aquele evento, ou tudo o que falta para aquele evento completar o espaço amostral, certo? A gente vai ver alguns exemplos mais para frente, eu acho que vai ficar mais claro isso. O complementar, ele sempre vai ser algumas vezes dado por essa barrinha em cima do evento, certo? Então, aqui tem um quadro das operações com os eventos, certo? E está explicando o que é cada uma das operações. Então, o A união com B, que é o primeiro evento que a gente viu, ele vai reunir todos os elementos. A intersecção vai ser formada somente pelos elementos que os eventos têm em comum. E o complementar vai ser formado pelos elementos que não estão naquele evento. Vamos lá ver alguns exemplos. Nesse exemplo, a gente tem um experimento bastante simples, que é o lançamento de um dado, e a gente tem ali alguns eventos. O evento A, que é o número é par, o B, que o número sorteado é maior do que 2, e o evento C, que é o número 5. Então, quais são os eventos complementares de cada um desses eventos? Eu já coloquei que o evento complementar do evento A é 1, 3, 5. Por quê? O evento A é formado somente pelos números pares, então o complementar dele, ou seja, tudo o que não é A com relação ao espaço amostral, vai ser 1, 3 e 5. No evento B, nós já temos os números que são maiores do que 2, certo? Então, o complementar vai ser os números menores ou iguais a 2, ou seja, 1 e 2. E o complementar do evento C vai ser tudo aquilo que não é o número 5 e que está no espaço amostral, obviamente. Então, 1, 2, 3, 4 e 6. Depois, nós temos alguns exemplos de união. Eu já fiz qual é a união do evento A com o evento B. Então, unindo 2, 4, 6 com 3, 4, 5, 6, eu fiquei com
2, 3, 4, 5 e 6. Percebam que nessa união dos dois eventos, eu não coloquei repetidamente os elementos 4 e 6 que pertencem aos dois conjuntos. Então, quando a gente estiver fazendo a união, a gente coloca apenas uma vez, caso os eventos se repitam. A união do A com o C vai ser, então, todos os elementos do A com todos os elementos do C, ou seja, 2, 4, 5 e 6. E a união do C com o B complementar, a gente vai ter aqui o C é 5 e o B complementar é 1 e 2. Então, a união desses dois vai ser 1, 2 e 5. Bem simples, né? E aí, depois, nós temos a intersecção desses dois conjuntos. A intersecção é o que os conjuntos têm em comum. Então, já coloquei que o A e o B têm em comum os elementos 4 e 6. Depois, o B e o C, eles têm em comum o elemento número 5. E o A e o C, eles não têm nenhum elemento em comum. Então, eu digo que a intersecção deles é o conjunto vazio. Os eventos A e B vão ser disjuntos, ou também chamados de mutuamente exclusivos, quando eles não têm elementos em comum, ou seja, quando a intersecção entre esses dois eventos é o conjunto vazio. Aí aqui a gente tem aquele mesmo exemplo anterior, e a gente tem que os eventos A e C são eventos mutuamente exclusivos, ou disjuntos. E a gente também pode perceber que um evento A e o seu complementar também vão ser mutuamente exclusivos, não importa qual é esse evento, ou seja, sempre que eu tiver um evento e eu pegar esse evento e o complementar, esses dois eventos vão ser mutuamente exclusivos. Bem, e dois eventos eles são ditos complementares se a sua intersecção é vazia e se a sua união é o espaço amostral. Então tem que ter duas coisas para acontecer para dois eventos serem chamados de complementares. Eles não podem ter nada em comum, e quando eu uno esses dois eventos, eles têm que formar o espaço, todo o espaço amostral. Então, levando em consideração aquele exemplo que nós tínhamos anteriormente, se eu tiver um evento A, que é o número do dado é par, e um evento D, em que o número do dado é ímpar, eu fizer a intersecção entre esses dois conjuntos, eu não vou ter nada em comum. Se eu fizer a união desses dois conjuntos, eu vou ter todo o espaço amostral. Então, esses dois conjuntos, esses dois eventos, eles são chamados de eventos complementares. E se a gente pensar sobre um evento e o complementar desse evento, que o próprio nome já diz isso, eles vão ser sempre complementares. E o complementar de um evento, além da representação pela barrinha, pode ser representada como um Czinho aqui em cima, que indica complementar. Bem, nesse exemplo a gente tem mais algumas operações com conjuntos para fazer. Então, vamos considerar um dado de 6 faces e uma moeda e vamos supor o lançamento dele, certo? E aí, eu tenho que escrever o evento A que ocorre caras e um número par, o B um número primo e o C coroas e um número ímpar. Para fazer isso, eu já escrevi todas as possibilidades aqui nessa tabela, então aqui os números do dado, e aqui C de cara e K de coroa, e esses elementos que estão nessa parte aqui formam, então, o espaço amostral desse experimento, certo? Então, quais que vão ser os elementos do evento caras e um número par? Caras é o da coluna que está no meio, e número par, então nós vamos ter 2C, 2 cara, 4 cara e 6 cara. Bem simples. Depois, B, um número primo. Se vai ocorrer um número primo, não importa se a gente vai ter cara ou coroa, importa que nós tenhamos um número primo. Então, 2 é primo, pode ser 2 com cara ou com coroa, 3 é primo, 4 não é, e 5 também é primo. Então, esses são os elementos desse evento. E depois nós temos coroas e um número ímpar. Coroas e um número ímpar, nós vamos ter 1 e coroa, 3 e coroa, e nós vamos ter 5 e coroa. Certo? E aí, de acordo com o exemplo anterior, a gente precisa escrever o evento em que ocorre o A ou o B. O que significa A ou B? Esse ou, ele geralmente vai aparecer quando a gente quer fazer uma união, lembrando das operações com o evento, certo? Então, a gente precisa colocar os elementos que estão no A ou no B, então a gente vai simplesmente fazer isso, unindo os dois eventos. Vou colocar aqui que o ou vai lembrar geralmente, ou quase sempre, a união de dois eventos. Então, o que é que nós temos no A ou no B? Nós temos 2 cara, então a gente não precisa colocar duas vezes, já que tem os dois. Nós temos 2 coroa, nós temos 3 cara, 3 coroa, nós temos 4 cara, nós temos 5 cara,
Coloquei coroa primeiro. 5 cara e 6. E agora eu quero saber quais são os elementos que ocorrem no B e no C. B e C significa que precisa correr nos dois ao mesmo tempo. Então, a gente tem o 3 cara e o 5 cara. Ou melhor, coroa. 3 coroa e 5 coroa. Esses são os elementos que ocorrem no B e no C. E a gente pode ver que esse E ele está nos indicando uma intersecção. E eu quero saber quando que somente B ocorre. Somente B ocorre, isso vai ser exatamente o conjunto B, certo? Que já está escrito lá em cima. Dando continuidade, então, agora a gente vai rever algumas regras de cálculo de probabilidade, certo? Então, vamos lá. Probabilidade de ocorrer um evento. Seja qual for o evento A probabilidade denotada por P de A, é assim que a gente vai chamar a probabilidade de ocorrer um evento, é sempre um número que está entre 0 e 1 e que indica a chance de ocorrência desse evento A. Quanto mais próximo de 1 é a probabilidade, maior é a chance de ocorrência do A. E quanto mais próxima de 0, menor é a chance de ocorrência desse evento, certo? Algumas coisas importantes que a gente precisa lembrar sobre as probabilidades de eventos é que quando um evento é impossível, então a probabilidade desse evento acontecer é 0. Quando um evento é certo, ou seja, quando a gente tem 100% de chance de acontecer, então a probabilidade, ou quando esse evento é igual ao espaço amostral, a probabilidade dele acontecer é igual a 1. De uma forma geral, a probabilidade de acontecer um evento sempre vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, certo? Então, sempre vai estar entre 0 e 1. E a probabilidade de acontecer um evento, ela também pode ser calculada fazendo 1 menos a probabilidade de acontecer o complementar desse evento, certo? Então, como que a gente pode pensar isso aqui? Digamos que a probabilidade de... Eu quero saber qual é a probabilidade de sair o número 2 no lançamento de um dado. Probabilidade de sair o número 2 é uma probabilidade de 1/6, certo? Só que eu também poderia calcular, a gente já sabe que é isso, né? Eu poderia calcular essa probabilidade também calculando a probabilidade de não acontecer o número 2, que é o evento complementar, certo? A probabilidade de não acontecer o número 2 é acontecer o número 1, 3, 4, 5 e 6, ou seja, são 5 em 6, certo? E aí o que eu posso perceber? Que se eu pegar 1, que é esse número aqui, menos a probabilidade de não acontecer o número 2, eu tenho que essas duas coisas vão ser iguais, certo? Então, eu também posso usar a probabilidade de não acontecer e diminuir a probabilidade total, que é 1, para saber a probabilidade de acontecer um evento. Bem, agora sim, calculando as probabilidades, certo? Existem dois conceitos para a gente calcular a probabilidade, ou dois enfoques. Um primeiro é o enfoque clássico, em que para a gente calcular a probabilidade de ocorrência de um evento, a gente só faz uma divisão, ou seja, nessa divisão o divisor vai ser o número de elementos que tem no evento, e isso vai estar dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Por exemplo, se eu tenho um baralho com 52 cartas, a probabilidade de tirar um as é de 4 em 52, porque existem 4 ases, que é o número de elementos desse evento, certo? Eu posso tirar um as dos 4 naipes que tem e tem 52 cartas no total. Se eu simplificar essa fração, eu vou ficar com 1 sobre 13, e se eu colocar isso na forma decimal, eu vou ficar com 0,0769. Eu coloquei uma nota para a gente lembrar que nessa disciplina a gente vai expressar as probabilidades sempre com 3 algarismos significativos. Então, percebam que após o último zero que eu tenho, eu coloquei 3 algarismos significativos. E que também a gente precisa ficar atento aos arredondamentos, certo? Então, conceito clássico de probabilidade. Pego o número de elementos do evento e divido pelo número de elementos do espaço amostral. Muito simples, vocês já sabem fazer isso provavelmente.
Depois, a gente tem o conceito de probabilidade experimental. O conceito de probabilidade experimental é para quando a gente não tem uma coisa bem definida ou o que esperar sobre um determinado evento, como nos casos que a gente viu de escolher um homem e uma mulher entre um conjunto de homens e mulheres, ou de tirar um determinado número num, num dado, ou obter uma cara ou uma coroa no lançamento de uma moeda, ou tirar uma determinada carta num baralho, certo? Esse conceito de probabilidade experimental, ele vai ser baseado na experiência, certo? E na observação de coisas que aconteceram no passado. Então, olha só um exemplo. Antes de incluir a cobertura para certos tipos de problemas dentais em apólices de seguros para empregos adultos, uma companhia de seguro deseja determinar a probabilidade de ocorrer tais problemas, para estabelecer, de acordo com ela, a taxa de seguro. Bem razoável isso, né? Antes de estabelecer a taxa, as pessoas precisam saber qual é a probabilidade de acontecer um problema. Portanto, alguém foi um estatístico, né, coletou os dados de 10.000 adultos na idade apropriada e observou que 100 dessas pessoas tiveram um problema dental particular no ano passado. Então, ele vai considerar que a probabilidade de ocorrer esse evento vai ser igual agora ao que era no passado. Então, essa probabilidade vai ser o número de pessoas que apresentaram o problema dividido pelo número total de pessoas, certo? E simplificando isso, a gente vai ficar com 0,01. Isso é a mesma coisa que 1% de chance, não é mesmo? Então, alguns outros exemplos: no lançamento de uma moeda, a probabilidade de cair cara é de 1,5, porque eu tenho uma cara em duas possibilidades, certo? Então, o evento cara tem um elemento e o espaço amostral tem 2 elementos, por isso a probabilidade é 1,5. No lançamento de um dado, a probabilidade de cair a face com o número 3 é 1 em 6, porque só tem um número 3 e tem 6 números no espaço amostral. Então, agora a gente dá uma pausa e vê alguns exercícios no Kahoot para vocês também participarem dessa aula. Dando continuidade, então, ao nosso estudo de cálculo de probabilidades, a gente vai ver agora a regra da adição. A regra da adição, ela serve para quando a gente quer somar a probabilidade de acontecerem dois eventos diferentes. Então, para a gente registrar a regra da adição, a gente vai considerar um exemplo parecido com o que nós tínhamos anteriormente. Temos o lançamento de um dado e temos alguns eventos. Eu quero saber qual é a probabilidade de acontecer A ou de acontecer o evento C. Então, o que eu quero saber aqui, eu vou escrever a probabilidade de acontecer o A ou a probabilidade de acontecer o evento C. Se vai acontecer o evento A ou o evento C, tanto faz, certo? Então, basicamente, para eu saber qual é a probabilidade de acontecer um desses dois eventos, o que eu vou fazer é somar a probabilidade de acontecer o A com a probabilidade de acontecer o evento C, certo? A probabilidade de acontecer o evento A são 3 chances em 6, certo? Porque o evento A tem 3 elementos. E a probabilidade de acontecer o evento C é uma chance em 6. Então, a probabilidade de acontecer o evento A ou o evento C é uma probabilidade de 4/6, ou ainda 2/3, ou ainda em decimal 0,667, fazendo o arredondamento. Essa probabilidade de acontecer o evento A ou o evento C, ela também pode ser indicada como a probabilidade de acontecer a união desses dois eventos, concordam? E a gente não precisava ter feito esses cálculos que a gente fez aqui se a gente percebesse que a probabilidade no evento A existem os números 2, 4, 6, no evento C existe o número 5, então são 4 chances num total de 6, certo? Agora vamos ver o segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente quer saber qual a probabilidade de acontecer o evento A ou o evento B. Basicamente, o que a gente precisa fazer é somar o número de elementos do evento A com o número de elementos do evento B. No evento A, nós temos
os números 2, 4, 6, e no evento B nós temos 3, 4, 5, 6. Se a gente for somar isso, nós vamos ter um total de 7 sextos. E aí a gente pode ver que tem alguma coisa errada, porque 7 dividido por 6, isso dá um número maior do que 1. Então, essa não pode ser a probabilidade. Qual é o problema que nós temos aqui? O problema que nós temos aqui é que o evento A e o evento B, eles têm elementos em comum, certo? Se nós formos fazer um diagrama para o evento A e para o evento B, eles vão ter alguns elementos em comum. E quais são esses elementos em comum? O 4 e o 6, certo? Além do 4 e do 6, o evento A ainda tem o número 2 e o evento B ainda tem o 3 e o 5, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos dois eventos que eles não são mutuamente exclusivos, certo? Ou que eles não são disjuntos, porque eles têm uma intersecção. Então, se a gente quer saber a probabilidade da soma desses dois eventos, a gente vai ter um total apenas de 5 casos possíveis em 6. Mas aí eu quero escrever, ou quando eu uno esses dois eventos, eu quero escrever uma relação para essa probabilidade, certo? A gente pode perceber que no evento anterior nós tínhamos aqui o evento A, que ele tinha os números 2, 4, 6, e que o evento B tinha apenas o número 5, eles não tinham nada em comum, então eu poderia simplesmente somar as probabilidades, o que não acontece nesse caso aqui, porque nesse caso aqui, quando eu pego a probabilidade do A ou do B e eu somo essas duas probabilidades, ou seja, 3 sextos do primeiro mais 4 sextos do segundo, o que eu estou fazendo é somar duas vezes esses números que estão aqui na intersecção, mas eu não posso somar eles duas vezes, né? Porque eles só podem acontecer uma vez. Então, o que eu faço aqui é, quando eu quero usar uma fórmula, é diminuir o número de elementos que eu tenho nessa intersecção. Nessa intersecção, ou a probabilidade de ocorrência dos eventos que estão na intersecção é de 2 sextos. Então, eu vou subtrair 2 sextos aqui, porque eu contei esses dois elementos duas vezes, né? Então, 3 mais 4, 7 menos 2, isso dá 5 sextos. E por que é que eu estou fazendo isso daqui? Porque eu quero chegar numa forma geral para achar, ou numa fórmula geral, para achar a probabilidade da soma de dois eventos. E essa fórmula geral vai estar aqui no próximo slide. Então, se eu quero somar dois eventos e esses eventos forem disjuntos, ou seja, eles não tiverem uma intersecção, o que é que eu vou fazer? Simplesmente somar a probabilidade de acontecer cada um desses eventos. Então, lembra que eventos disjuntos, eles não têm nada em comum, são coisas desse tipo aqui, certo? E aí, quando os eventos eles não forem disjuntos, como no exercício B, ou seja, quando eles tiverem alguma coisa em comum, significa que isso que está aqui na intersecção, se eu for somar as duas probabilidades, isso que está na intersecção vai ser contada duas vezes. E é por isso que eu faço essa subtração do que está na intersecção desses dois eventos, para que ela não seja contada duas vezes. E lembrando então que a adição, essa regra da adição, ela vale para união de dois eventos. E geralmente nos problemas vai aparecer a palavra ou lá. Então, acontecer uma coisa ou outra coisa. Para que isso fique um pouco mais claro, vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, a gente tem uma urna que tem bolas de 1 a 25 e a gente vai extrair uma bola ao acaso. Eu quero saber qual é a probabilidade do número sorteado ser um múltiplo de 2 ou de 3. Lembrando que os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8 e os múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12 e assim por diante, certo? Então,
eu tenho essa probabilidade, eu quero a probabilidade de acontecer 2 ou 3, certo? Esse ou, ele vai sempre me lembrar a soma dos eventos, certo? Então, eu quero saber qual é a probabilidade de sair 2 ou de sair 3. Esse 2 aqui representa evento 2 e o 3 representa o evento 3. Lembrando da regra que foi dada anteriormente, eu preciso somar, então, a probabilidade de acontecer o 2 mais a probabilidade de acontecer o 3, menos a probabilidade de 2 e 3, e a gente já vai ver o que é isso. A probabilidade de acontecer o número 2 mais a probabilidade de acontecer o número 3, a probabilidade de acontecer o 2 e 3. Bem, a probabilidade de acontecer o número 2 são quantos números múltiplos de 2 que eu tenho dividido pelo total. Então, de 2 até 24, nós vamos ter 12 em 25. Mas a probabilidade de acontecer múltiplos de 3 são 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Um total de 8 em 25. Agora, quando que vai acontecer múltiplos de 2 e 3? Quais são os múltiplos de 2 e 3? São aqueles múltiplos de 6, né? Porque nos múltiplos de 2 nós temos 6, 12, 18 e 24, assim como nos múltiplos de 3. Isso significa que nós somamos esses 4 valores 2 vezes, nos múltiplos de 2 e nos múltiplos de 3. Então, aqui a gente vai precisar subtrair, na verdade, quais essa quantidade dos múltiplos que são de 2 e de 3 ao mesmo tempo, que são 4 em 25, porque nós somamos eles 2 vezes. E fazendo 12 mais 8, 20 menos 4, isso dá 16 de 25, certo? E 16 em 25, pegando a minha calculadora, isso é 0,64. No segundo exemplo, a gente tem o lançamento de dois dados, certo? E alguns eventos que podem acontecer. O evento A é a soma dos números ser igual a 9, no evento B, o número do primeiro dado ser maior ou igual a 5, e o evento B, o evento C, a soma dos números ser menor ou igual a 4. Eu tenho que obter qual é a probabilidade de acontecer a união do evento A e B e a probabilidade de acontecer a união dos eventos A e C. Muito bem. Primeiramente, nós vamos considerar que esse daqui é o dado número 1. Esses são os valores do dado número 1, que eu coloquei aqui numa tabela para facilitar. E esses que estão aqui na primeira linha são os valores do dado número 2. E a combinação desses dados, a soma disso tudo, está colocado nas linhas e colunas que estão no meio, certo? Então, eu vou grifar aqui os eventos. Primeiro, o evento A, que a soma é igual a 9. Para a soma ser igual a 9, nós precisamos ter 6 e 3, ou 5 e 4, ou do contrário, né? Então, esses aqui são os elementos que fazem parte do evento A. Depois, nós temos o evento B, que o número do primeiro dado é maior ou igual a 5. Então, eu vou grifar isso com ser maior ou igual a 5 no primeiro dado, são esses valores que estão aqui, certo? Então, esses são os eventos que podem acontecer. E depois, nós temos que a soma dos números é menor ou igual a 4. Então, nós temos isso, isso e isso. Prestem atenção quando vocês tiverem menor igual, maior igual, ou só maior ou menor, certo? Então, esses aí são os eventos que eu tenho interesse e eu quero calcular qual é a probabilidade da união do A e do B. Então, simplesmente vamos aplicar rapidamente aquela fórmula que nós tínhamos. Então, a probabilidade da união de A com B é a soma da probabilidade do evento A com a probabilidade do evento B, subtraindo a probabilidade da intersecção desses dois eventos, porque ela é contada 2 vezes quando eu somo a probabilidade do A com B. Então, num total, nós temos 36 resultados que podem acontecer, certo? Se a gente fizer 6 por 6 aqui nessa tabela. A probabilidade de acontecer o evento A são 4 em 36, mas a probabilidade de acontecer o evento B são 12 em 36, que são esses 12 valores que estão marcados aqui em verde, certo? E aí a gente tem que subtrair a probabilidade de acontecer a intersecção entre esses dois eventos. A intersecção entre esses dois eventos ocorre quando os dois podem ocorrer, que é esse númerozinho que está aqui, esse 9 que está aqui e esse 9 que está aqui, certo? A gente contou ele 2 vezes, certo? Esses dois 9. Então, nós vamos subtrair 2 em 36. 4 mais 12 vai dar 16, menos 2, 14 em 36 é, então, a probabilidade da união desses dois eventos. E 14 dividido por 36 dá 0,38888. Então, nós vamos ficar com 0,38988.
9 fazendo esse arredondamento. E a mesma coisa precisa ser feita no segundo caso. A gente tem que calcular a probabilidade da união dos eventos A com o C. Isso é a probabilidade do A mais a probabilidade do C menos a probabilidade da intersecção entre esses dois eventos. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de acontecer o evento A? Já vimos que é 4 em 36. Qual é a probabilidade de acontecer o evento C? O evento C está grifado em amarelo, então são, se vocês contarem, 6 em 36. E qual que é a probabilidade de acontecer a intersecção entre esses dois eventos? Percebam que não ocorre intersecção entre esses eventos porque eles não têm nada em comum. Então, isso é 0. Então, 4 mais 6 dá 10 de 36, e isso tudo é igual a 0,278, certo? Então, essa é a probabilidade da união dos eventos A e C. Percebam que, nesse segundo caso, a probabilidade da intersecção foi 0. E por que foi 0? Porque os eventos, eles são eventos que são disjuntos ou são mutuamente exclusivos. Então, a gente poderia, pensando anteriormente, ter usado essa fórmula aqui. Só que aí, a gente pode sempre pensar em usar essa fórmula aqui geral, porque caso os eventos sejam disjuntos, a probabilidade da intersecção vai ser 0. Então, se eu lembrar dessa relação que está aqui em vermelho, eu vou sempre conseguir adicionar ou calcular a probabilidade da adição de dois eventos. Bom, pessoal, e o último tópico dessa aula, ele vai tratar sobre probabilidades condicionais. O nome já é bastante sugestivo e ele trata do cálculo de probabilidade que está sujeito a alguma condição, ou seja, vão surgir algumas situações em que, para a gente calcular uma probabilidade, a gente vai ter que estar atento a algumas condições que são dadas. Para a gente entender um pouco melhor essa situação, eu trouxe um exemplo novamente. Então, olha só. Com o objetivo de conhecer as preferências dos alunos de uma escola em relação à prática de esportes, foi realizada uma pesquisa na qual 210 foram entrevistados. Desse total, 91 praticam esportes coletivos, que é o evento que eu chamei de C, 86 praticam esportes individuais e 31 praticam os dois esportes. Além disso, 64 não praticam esportes. Letra A. Sorteando a um aluno que pratica esportes individuais, eu quero saber qual a probabilidade dele também praticar esportes coletivos. Existe uma condição que já é dada inicialmente nessa pergunta. Dentre todos os alunos que praticam esportes individuais, eu quero saber também qual a probabilidade dele praticar esportes coletivos. Para a gente resolver isso, eu vou criar um diagrama de Venn com esses elementos e aí depois a gente tenta encontrar essa probabilidade. Para a gente montar o diagrama de Venn, eu vou colocar na intersecção os que praticam os dois tipos de esporte. Como os esportes coletivos são 91 e eu já tenho 31 aqui, então aqui que praticam somente esportes coletivos são 60. E a gente tem que os que praticam esportes individuais são 86. Então, os que praticam, como já tenho 31 aqui, se eu subtrair isso, eu vou ficar com 55. Além disso, fora desses dois, existem algumas pessoas, os 64, que não praticam nenhum tipo de esportes. Bem, analisando esse diagrama, a gente vai conseguir calcular essa probabilidade. Então, eu vou sortear um aluno que pratica esportes individuais e eu quero saber qual a probabilidade dele também praticar esportes coletivos. Essa probabilidade não é muito difícil da gente calcular, porque é uma probabilidade que a gente vai calcular como anteriormente. Nós vamos pegar e vamos criar uma fração. Embaixo dessa fração, a gente vai colocar o total de casos. Então, o total de casos são todos os alunos que praticam esportes individuais nesse caso, que são 86. O total de pessoas dessas 86 que praticam esportes coletivos são 31. Então, essa é a probabilidade de eu achar uma pessoa que pratica esporte coletivo sabendo que essa pessoa praticou, que ela é uma das pessoas que pratica esportes individuais. Então, tá aí esse valor. E aí eu escrevi essa probabilidade dessa forma, por quê? Porque essa probabilidade escrita dessa forma, que eu grifei, ela está me indicando, eu quero saber qual é a probabilidade de uma pessoa
praticar esporte coletivo, que é o que está marcado com o C, dado que essa pessoa pratica esporte individual. No segundo exemplo, que não é A, é B, né? A gente vai sortear um aluno dos que praticam esportes coletivos e eu quero saber qual a probabilidade dele também praticar esportes individuais. Eu escrevi a probabilidade dessa forma aqui porque agora eu estou dizendo o seguinte: qual a probabilidade dele praticar esporte individual, dado que ela é uma das pessoas que praticam esportes coletivos? Ou seja, nesse caso, eu não estou levando em consideração todo o espaço amostral, eu estou levando em consideração essa condição que é dada inicialmente, que é, nesse caso, a pessoa praticar esporte coletivo. De todas as pessoas que praticam esportes coletivos, nós temos 91. Dessas pessoas, as que também praticam esportes individuais são 31. Então, essa probabilidade vai ser 0,341. E por que é que a gente resolveu fazer esse exemplo? Porque existe uma fórmula para a gente calcular as probabilidades condicionais, e essa fórmula ela está colocada aqui. Então, se eu tenho dois eventos, eventos A e B, a probabilidade condicional de A, dado que o evento B ocorreu, ela é denotada dessa forma. Probabilidade de acontecer o A, dado que aconteceu o B. E essa probabilidade ela pode ser calculada como a probabilidade de acontecer a intersecção entre esses dois eventos dividido pela probabilidade de acontecer o evento B. Essas probabilidades, elas também poderiam ser escritas da seguinte forma: a probabilidade de A dado B, porque aqui eu estou tratando de probabilidades, mas eu poderia escrever dessa forma aqui. O número de elementos da intersecção entre A e B dividido pelo número de elementos do evento B. E se a gente fizer essa divisão, a gente vai ter exatamente a mesma coisa. Se nós voltarmos e formos comparar isso com o exemplo lá de cima, foi exatamente isso que nós fizemos lá. No primeiro caso, eu queria saber qual a probabilidade de C dado I. Então, nós pegamos o número de elementos da intersecção entre C e I, que nesse caso era 31, e dividimos pelo total de elementos do evento I, certo? Que é 86. No de baixo, nós queríamos saber a probabilidade de I dado C, de praticar esporte individual, dado que praticou esporte coletivo. Então, o que nós fizemos? Pegamos o número de elementos da intersecção desses dois eventos e dividimos isso pelo número de elementos do evento C, que nesse caso é 91. Então, eu escrever a probabilidade condicional dessa forma, com probabilidade em cima e probabilidade embaixo, é exatamente igual a eu escrever a probabilidade dessa forma aqui que eu escrevi do lado. De fato, essa forma que eu estou marcando em verde, ela vai surgir dessa forma que eu grifei em amarelo. Por quê? Se eu pegar essa fração que está aqui em amarelo e dividir o numerador e o denominador pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, se eu dividir isso aqui pelo número de elementos do espaço amostral, como eu estou fazendo aqui, eu vou ter exatamente a probabilidade de A dado B. E se eu dividir isso aqui pelo número de elementos do espaço amostral, eu também vou ter a probabilidade de B, certo? Então, essa fórmula da probabilidade condicional que eu circulei de verde, na verdade, ela vem dessa relação aqui, como a gente fez no exemplo anterior. Mais um exemplo sobre probabilidade condicional. Numa população composta por 200 animais de duas raças X e Y, os animais podem ser fecundos ou não fecundos. 20% dos animais da raça X são fecundos, 30% dos animais da raça Y são não fecundos e 65% dos animais são da raça X. Eu preciso representar essa situação numa tabela e depois calcular algumas probabilidades. Bom,
Para a gente preencher essa tabela, a gente vai preencher ela com quantidades de animais que fica mais fácil para a gente fazer os cálculos. Então, eu vou começar por essa informação que está me dizendo que 75% dos animais são da raça X. Então, o total de animais da raça X é 75%. E 75% de 200 é 150, que é o que eu vou colocar aqui. Depois, está dizendo que 20% dos animais da raça X são fecundos. Então, 20% de 150 são 30 animais que são fecundos, que são aqueles que podem procriar, né? E depois, para 150, faltam, então, 120 animais não fecundos aqui, certo? Aí, a gente já sabe que 150 é da raça X, 50 precisa ser da raça Y. E aí está dizendo que 30% dos animais da raça Y são não fecundos. E aí então a gente faz 30% de 50 animais, isso dá 15 animais, certo? Portanto, 35 são fecundos. E aí a gente pode colocar esses outros totais, né? Os fecundos são 65 e os não fecundos são 135. E com essa tabela, a gente pode calcular aquelas probabilidades que estão sendo pedidas lá. Bom, na letra B, eu quero saber qual a probabilidade de um animal selecionado ao acaso fecundo ser da raça Y, certo? Então, basicamente, o que eu quero saber é qual a probabilidade de ele ser da raça Y, dado que ele é um animal fecundo, certo? E a gente sabe que para fazer isso, a gente pode pegar o número de elementos da intersecção entre os animais da raça Y que são fecundos e dividir isso pelo número de elementos dos animais que são fecundos. Então, o número de elementos da intersecção entre Y e F é esse número aqui, 35, dividido pelo número de elementos de F, que são 65. E aí a gente faz essa divisão e tem essa probabilidade. Na letra C, eu quero saber qual a probabilidade de um animal selecionado ao acaso da raça Y ser fecundo. Então, agora é o contrário. Eu quero saber qual a probabilidade de um animal ser fecundo, dado que ele é da raça Y. Então, essa probabilidade vai ser o número de elementos da intersecção entre F e Y dividido pelo número de elementos do Y. Então, a intersecção entre F e Y continua sendo o 35, só que agora eu vou dividir isso pelo número de elementos de Y, que é 50. Então, essa é a probabilidade de ele ser fecundo, dado que ele é da raça Y.